Vem cá jogar dominó mexicano, um jogo de dominó com 91 peças. O carroção, ao invés de ir do 0 ao 6, vai do 0 até o 12. Se gostar e quiser comprar um jogo igualzinho a esse, vou deixar o link da Amazon na descrição. Aliás, comprando esse jogo ou qualquer outro produto na Amazon através do link que vou deixar na descrição, você ajuda o canal a alcançar as estrelas. Vem comigo conhecer trem mexicano. O dominó mexicano vem com 91 peças de dominó. Tradicionalmente, nós temos dominó que vai de 0 até 6. No mexicano, incluímos as peças de 7 até 12. E todas as combinações possíveis dos números de 0 a 12 dão 91 peças. O jogo dominó mexicano é conhecido também como trem mexicano. E por isso, esse jogo vem com uma estação central, na qual colocamos uma peça no meio que é a nossa locomotiva. Originalmente, marcávamos nosso trem com moedas, mas várias cópias do jogo trazem esses trenzinhos para marcar os trens públicos. Para começar o jogo, embaralhamos todas as peças do dominó viradas para baixo. E cada jogador vai pegar um tanto de peças. Se estivermos jogando de 2 a 4 jogadores, cada um pega 15 peças. 5 ou 6 jogadores, cada um pega 12 peças. 7 ou 8 jogadores, cada um pega 9 peças. Todas as peças que sobram ficam reservadas para um monte de compras. Colocamos a estação no centro da mesa e em sua volta os trenzinhos. O objetivo do jogo é eliminar o maior número de peças de sua mão, tentando ficar com a menor pontuação. O jogo todo acontece em 13 rodadas. Vamos somando os pontos de cada rodada e no final das 13, quem tiver a menor pontuação é o vencedor. Cada rodada vai usar um dos carroções, começando do 12, depois 11, 10, 9, 8 até chegar no 0. O jogador que tirar a peça dobro referente à jogada é quem começa. A primeira rodada é de 12. Esse jogador tirou o 12, 12. Ele começa colocando o 12 aqui no centro da mesa. Mas se caso nenhum jogador tivesse pego o dobre daquela rodada, todos simultaneamente abrem mais uma peça e revelam. Se conseguirem achar o dobre da rodada, colocam no meio. Se não conseguirem, novamente abrem uma nova peça ao mesmo tempo, até que o dobre da rodada seja encontrado. Quem colocou a peça dobre é que vai começar. Os jogadores devem deixar suas peças em pé, viradas para eles, sem que ninguém as veja. Eu vou deixar tudo à mostra para ficar mais fácil de explicar. O primeiro jogador da rodada, que foi aquele que colocou a locomotiva, começa jogando. Apenas no primeiro turno, o jogador pode descartar todos os seus dominós, desde que combinem e ele queira. Então, por exemplo, o jogador deve colocar seu primeiro trem que bata exatamente com a locomotiva, 12, 12. A partir daí, ele vai construindo seu trem com peças que combinam. Então, aqui, 7 com 7. As peças para ganhar espaço podem ser colocadas assim, de lado. Chamamos de dobrar o trem, não tem problema. Um outro jeito de economizar espaço é colocar as peças em paralelo, uma paralela à outra. Veja que estou colocando sempre as peças que combinam. Quando um jogador não conseguir colocar mais peças no seu primeiro turno ou não quiser colocar mais peças, ele passa a vez para o próximo que vai fazer a mesma coisa. Vamos abrir aqui para ter mais um exemplo. O segundo jogador vai começar seu trem a partir deste espaço, sempre coincidindo a locomotiva com a sua primeira peça. No primeiro turno, o jogador vai ter várias opções, então ele tem que analisar e ver qual ele consegue colocar mais pedras. Se caso na primeira rodada o jogador não tiver a peça que combine com a locomotiva, ele tem uma chance de comprar a peça. Se sair, ele pode colocar e montar seu jogo. Mas se por acaso ele comprar e não sair a peça igual da locomotiva, ele deve passar a vez. Fica com a peça comprada e coloca um dos trenzinhos aqui onde seria o início do seu trem e passa a vez. A partir do segundo turno, cada jogador vai colocar apenas uma peça e passa a vez. Vez desse jogador que não conseguiu fazer a sua primeira jogada. Novamente, ele compra uma peça. Se ela encaixar, ele coloca a peça
e devolve o trenzinho aqui. Se não desse encaixe, ele apenas ficaria com a peça e o trenzinho continuaria aqui. Só que dessa vez, apesar de ser o primeiro trem colocado pelo jogador, como não é o primeiro turno, ele não pode completar. Ele vai colocar apenas uma peça por vez. Se por acaso o jogador não tiver o que colocar, ele compra uma peça. Se ela encaixar, ele coloca. Mas se ela não encaixar, ele segura a peça, passa a vez. Mas antes disso, ele pega um trem e coloca na ponta para mostrar que esse trem é público. Quando um trem é público, qualquer outro jogador pode jogar uma peça nesse trem. É a vez desse jogador. Ele poderia então jogar aqui no 4 ou jogar nessa ponta aqui, pois este trem é público. Ele vai jogar aqui no 4. Repare que ele jogou um carroção. Toda vez que a gente joga uma peça dupla, um carroção, um dobre, uma bucha, tem vários nomes, uma peça que tem o mesmo valor dos dois lados. Ela é colocada assim, deitadinha. E no dominó mexicano tem uma ação especial que aqui acontece. O jogador que colocou a peça dupla é obrigado a colocar mais uma peça. Essa peça pode ser exatamente aqui onde ele colocou uma dupla ou em qualquer outro trem público. Então ele pode pôr um 4 aqui ou uma peça aqui. Ele vai colocar uma peça no seu próprio trem. Vez desse, ele agora consegue jogar, vai colocar essa peça aqui e quando o próprio jogador coloca uma peça no seu trem que estava público, ele deixa de ser público e passa a ser novamente privado. Este agora vai colocar essa dupla aqui de 3. Toda vez que eu coloco uma dupla, eu tenho que satisfazê-la colocando uma nova peça. Ele não tem como colocar, ele compra. Compra e não consegue jogar. Não conseguiu jogar, seu trem vira público. Vez do próximo. Toda vez que tiver uma ponta dupla aberta, o próximo jogador é obrigado a fechar a ponta. Se tivéssemos duas, deveria fechar a que foi aberta primeiro. Então, esse jogador tem obrigação de fechar essa ponta. Se ele não conseguir fazer isso, ele compra uma peça. Se conseguisse, encaixa. Não consegue, transforma seu trem em um trem público. A obrigação de satisfazer a dupla continua até que alguém consiga pôr uma peça aqui. Esse jogador consegue, então ele coloca essa peça e agora é a vez desse. Ele tem a peça que encaixa, coloca e como foi o próprio jogador que colocou a peça no seu trem público, o trem passa a ser privado novamente. Todo jogo vai acontecendo dessa forma, o jogador colocando peças no seu trem ou em qualquer trem que esteja público. E a última ação que o jogador pode fazer, e isso só pode acontecer uma vez, é criar um novo trem que vai ficar público para sempre. Para criar um novo trem, ele coloca uma peça igual ao carroção, igual à locomotiva, em qualquer outra ponta e em seguida coloca um trem em cima. Este trem vai ser público para sempre, então qualquer jogador na sua vez vai poder completar esse trem. E quando a rodada acaba? Assim que um jogador coloca sua última peça, a rodada termina. Os outros jogadores revelam suas pedras e devem somar e anotar os valores. Somamos cada pontinho de dominó. Então, por exemplo, esse jogador aqui tem 6 mais 4, 10, 13, 14, 15, com mais 7 aqui, 22, 23, 24. Esse jogador marca 24 pontos. Esse aqui vai marcar 39 pontos. 12 mais 9, 21, mais 7, 28, mais 11, 39. Um outro jeito de acabar a rodada é quando um monte de compra acaba e os jogadores não conseguem encaixar mais suas peças. Neste momento, todos revelam seus valores e novamente somamos os pontos e marcamos na tabelinha. Assim que a rodada acaba, recolhemos todas as peças, embaralhamos e passamos para o próximo valor. Começamos com 12, a segunda rodada será com carroção 11. No final de 13 rodadas, somamos todos os valores e vai ganhar quem tiver a menor soma. Se por acaso empatar, ganha quem tiver zerado mais vezes. E esse foi o trem mexicano. Me diga o que achou, eu curti bastante esse jeitão de jogar dominó. Não se esqueça que estou sempre trazendo novidades por aqui, então se inscreva, curta e quem sabe vire membro do canal. Nos vemos em breve, divirta-se e tchau!